Venho aqui apresentar, então, o meu trabalho de conclusão de Engenharia Elétrica da UBRA, que consiste em um sistema de medição da umidade do solo utilizando sensor capacitivo. O sistema é composto por uma unidade central, onde o usuário pode visualizar os dados de medição e enviar para o computador também, através de pode ser visualizado através de um software supervisório que foi elaborado, e pelas unidades remotas que ficarão instaladas em campo. Aqui no protótipo foram implementadas 2 unidades. Vocês podem ver agora na imagem. Para exemplo, aqui, os sensores capacitivos foram instalados em 2 tubos de PVC que contém solo dentro deles. Agora, como na imagem vocês podem visualizar, aqui tem solo, também tem solo. E dentro do tubo está instalado um sensor capacitivo de placas paralelas com os 2 lados de fora, os 2 lados externos em cobre e o lado interno isolante. O sistema funciona da seguinte maneira: o sensor capacitivo, o dielétrico que fica entre as placas, é alterado conforme a inserção de água ou não. Então, essa variação é possível perceber ela através do oscilador que fica nas unidades remotas. E com essa oscilação é possível perceber a variação de umidade. Como o dielétrico da água é em torno de 80 e o dielétrico do solo é em torno de 1 a 3, essa diferença é possível perceber facilmente. Então, agora eu vou mostrar como funciona o sistema. O sistema aqui, a unidade central, eu vou ligar ela, vou dar uma mensagem de boas-vindas. Aí eu vou ligar as unidades remotas. Vou fazer o login no sistema supervisório. E aqui vou abrir a porta serial, para fazer a comunicação entre a unidade central e o software. Aqui o sistema trabalha de 2 maneiras. Ele pode trabalhar em modo manual ou modo automático. O modo manual, ele efetua a leitura de um sensor por vez. Então aqui vamos fazer a leitura somente do sensor 1. Ok, o sensor 1, ele localizou o sensor e já está fazendo a leitura da umidade. Vocês podem ver aqui, o software já localizou que é o sensor 1 e já está fazendo a leitura e armazenando os dados. Os dados são armazenados em uma tabela e essa tabela pode ser exportada para visualização depois, conforme o usuário desejar. Aqui agora a gente pode fazer também, pausar o sistema para ele voltar para o modo de menu, e a gente seleciona também para ver o sensor 2. Sensor 2 também. E já mudou ali, como vocês podem ver. E já está aparecendo a medição do sensor 2. Aqui nesse caso ele está visualizando frequência. É possível vir aqui em visualização e alterar para umidade. Já está visualizando a umidade. Também, e nessa leitura, nesse modo de leitura manual, cada valor, o intervalo de leitura é de 2 segundos, que é excelente para esse tipo de medição. Aqui também é possível o modo automático, ou seja, ele vai verificar um sensor por vez. Então vamos entrar no menu novamente, vamos vir em modo automático, e ele vai fazer a leitura do sensor 1 primeiro, depois do sensor 2. E aqui na tela já podemos visualizar que ele vai fazer a leitura dos 2 sensores. Primeiro o sensor 1, após o sensor 2. Neste caso aqui, a leitura é realizada de 5 em 5 segundos, o que é um valor bem considerável para esse tipo de medição, visto que, na verdade, não precisa de um tempo, um intervalo de tempo tão curto, porque, como vai ficar exposto ao tempo, a variação de umidade é uma variação lenta, mas o sistema é bem rápido e consegue pegar essa variação em no máximo 5 segundos de intervalo. Aqui vamos dar um exemplo, vamos pegar somente o sensor 1
e vamos fazer a inserção de água, para vocês verificarem como efetua a alteração de umidade. Aqui ele está dizendo que está em 21% de umidade. Ó, 21,18%. Agora nós vamos pegar, vamos inserir a água. Inserida a água no solo. Aqui já é possível visualizar, ó, que a umidade subiu para 37%. Então o sistema é bem rápido, ele pega essa variação de forma extremamente rápida e então sendo bem interessante e funcional para as aplicações de irrigação. Vocês podem ver aqui no gráfico, ele já está estabilizando, ele levou um pico de umidade até a água passar pelo capacitor, depois ela uniformemente vai se espalhando pelo solo e vai estabilizando o valor de umidade. Aqui, como eu havia falado antes, é possível vir em relatórios e exportar. Aqui eu quero exportar para um arquivo de Excel, por exemplo. Ele vai gerar o arquivo. E é possível aqui eu ter o histórico de medição. Para o funcionamento, para achar a curva desse sensor capacitivo, foram efetuados testes em laboratório utilizando o método gravimétrico, que é o método padrão para esse tipo de análise. Bom, é isso.